Muricy Ramalho treinou o São Paulo em 3 oportunidades. Na segunda, em que teve mais sucesso, treinou Aloysio Chulapa. O atacante, famoso pelo carisma e pelo Danone, tornou-se um amigo pessoal do então treinador. O próprio professor elogiou o atacante em uma live da página Gol de Placa do Facebook. O Aloysio é um desses caras que é fora de série, pedia para sair para os outros ganhar o bicho. Pensava muito nos outros. Claro que cobrava muito dele, assim como cobro de todos, mas tinha um respeito muito grande por ele, tanto que tornamos amigos. Muricy ainda relembrou que o Danone deixou Aloysio Chulapa em maus lençóis no São Paulo, e não era em qualquer partida. Tratava-se do duelo contra o Boca Juniors no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2007. Em uma folga dele, ele foi para Atalaia e começou a beber lá. Compraram as 5 caixas. No dia seguinte, quando ele ia vir para São Paulo para treinar, chegou no aeroporto e viu que tinha uma caixa extra. Ele voltou para beber. Quando falaram de mim, ele falou que se arrumava comigo. Ele ligou para mim e disse que tinha chovido em Maceió e que não poderia embarcar, como se a gente não pudesse ligar para o aeroporto. Falei que quando ele chegasse, a gente iria conversar. Quando ele veio, eu falei que ele estava fora do jogo, queria jogar o Borges. Relembrou Muricy. A volta por cima, porém, foi dada no mesmo cotejo. Falei que aqui tinha merecimento, mas que não iria punir ele. No intervalo entrou Aloysio, ele matou uma bola no peito, fez 1-0, ganhamos e passamos de fase. Ele veio me abraçar depois do gol. Finalizou Muricy. O São Paulo já começou a se planejar para submeter os jogadores a uma nova pré-temporada quando for autorizada a volta das atividades, possivelmente com um período em Cotia, mas o cenário tem mais dúvidas do que certezas. Pássaro, gerente de futebol do clube, diz que vai avaliar a possibilidade de adquirir testes rápidos para o coronavírus. A gente está entendendo os testes, vendo qual é o melhor para comprar, olhando algumas parcerias que estão surgindo também, pensando antes na qualidade e na credibilidade desses testes. A gente tem feito algumas coisas assim, em pequena escala, só para entender o processo, para estar mais habituado quando for preciso fazer o processo grande, disse o gerente ao Lance. Pássaro ainda falou sobre a questão financeira. A gente não tem muitas certezas, mas tem algumas. Todas as ligas que a gente tem visto voltando, como a Bundesliga, Liga Portuguesa e Liga Dinamarquesa, são com portões fechados. E essa é uma receita que a gente tem no nosso orçamento e vai ser perdida, não sabe por quanto tempo, se por alguns meses ou se será pelo ano todo. Isso a gente ainda não tem como falar. O que a gente tem feito é traçar estratégias para atravessar esse momento. O que vai acontecer quando a gente tiver o cenário completo à nossa frente. Hoje eu vejo os clubes alemães que têm um cenário muito mais claro do que a gente, o que é natural, porque eles estão em um espaço um pouquinho mais para frente. Acho que só quando a gente tiver noção mais exata do que ficou para trás é que esse plano de passar por essa crise vai ser mais efetivo e mais palpável, disse Pássaro. Dentre as diversas medidas financeiras adotadas pelo São Paulo para minimizar os impactos da pandemia, a principal foi congelar os direitos de imagem dos jogadores e pagar 50% do salário em carteira durante esse período. A ideia, a princípio, desagradou boa parte do elenco, mas o clube executou mesmo assim. Desde o primeiro minuto em que a gente conversou sobre isso, o diálogo foi muito aberto e muito tranquilo com todos eles. Quando a gente conversou com eles lá no fim de março, era um cenário ainda mais incerto do que hoje. Eles preferiram esperar do que firmar um acordo naquele momento. A gente falou, olha, o São Paulo deve fazer e pagar metade dos salários nesse período e a outra metade a gente discute quando voltar. E isso a gente está fazendo. Assim que a gente tiver uma sinalização de que vai voltar, com certeza nós vamos conversar isso com eles. Lembrando que o acordo vale para eles, para mim, para o Raí, para o Lugano e para o Diniz. Estamos todos no mesmo barco. Tenho certeza que pelo perfil do nosso grupo, pelas lideranças, pelas pessoas que estão envolvidas, nós vamos achar uma solução ótima tanto para jogadores quanto para o São Paulo. Com o histórico de grandes atletas jovens em suas equipes, o São Paulo se firmou como um dos maiores formadores de talentos do futebol brasileiro. As revelações do São Paulo já renderam, ao todo, 28 convocações para representar o Brasil em Copas do Mundo. Em dados divulgados pelo São Paulo,
o critério utilizado para definir qual é o clube formador é onde o jogador fez a sua primeira partida oficial. Nesse contexto, alguns jogadores deixaram de estar na lista. Um exemplo é Rogério Ceni, que apesar de ter estado na base do São Paulo, já havia definido o Sinop do Mato Grosso. A lista de revelações do São Paulo convocados para a Copa do Mundo tem um total de 16 jogadores. Alguns deles participaram de mais de uma edição do campeonato, o que faz com que o total chegue a 28. Cafu, Kaká, Mauro, Miller, Bauer, Denilson, Silas, Silva, Sérgio, Serginho, Ronaldão, Doriva, Júlio Batista, Hernanes, Oscar e Casemiro.